professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática. O tema de hoje é volume, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para você realizar suas anotações, além da régua. Vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Identificamos e utilizamos propriedades geométricas de representações planas e espaciais. Compreendemos, utilizamos e calculamos medidas de volume, relacionando-a com as unidades e medidas mais usuais na resolução e elaboração de problemas. Anotem aí, a data de hoje, volume. Objetivos da aula de hoje: identificar e utilizar as propriedades geométricas de representações planas e espaciais. Compreender, utilizar e calcular medidas de volume e capacidade, relacionando-as às unidades mais usuais na resolução e elaboração de problemas. Proposta 1. Trago para vocês aqui uma planificação de uma caixa de paralelepípedo. Sabendo que a área total desta planificação é 250 menos 12x centímetros quadrados, determine as dimensões e o volume desta caixa. Então, o que nós temos de informação? Além da área total desta planificação, ela está representada por uma expressão algébrica. Então, 250 menos 12x é uma expressão. Nós temos os dados de algumas arestas. Poxa, professor, mas onde que está a aresta? Pense que, neste caso, ela está planificada, mas quando ela está montada, eu tenho arestas. Então, planificada, ela se torna o lado. O lado do quê? Dos retângulos. Tá? O que nós temos aqui? 3 medidas, que na planificação correspondem aos lados desses retângulos. As medidas respectivas são x, 2x e x menos 2. Então, qual é o número de figuras que a gente tem? A gente tem 3 retângulos de tamanhos diferentes. Este retângulo se repete 2 vezes. Então, voltei demais aqui, 2 vezes. Este outro retângulo, 2 vezes. Esse aqui também. Mas qual é a área desses retângulos? Falou planificação, então falou área. Então, a área, como que a gente calcula? Não é base vezes a altura do retângulo? Então, nós temos o quê? No primeira situação, nós temos o lado x menos 2, que multiplica x. Dessa multiplicação, resolvendo a distributiva, x que multiplica x e x que multiplica 2 negativo, nós obtemos a expressão x ao quadrado menos 2x. Na segunda, no segundo retângulo, o que nós temos? A base 2x que multiplica a minha altura x. Neste caso, 2x que multiplica x, eu tenho 2x ao quadrado. Por quê? Você tem 2 fatores x, ó, x ao quadrado. No outro retângulo, o que nós vamos ter? X menos 2 que multiplica 2x. Ah, mas você trocou a ordem. Lembra que eu falei que na multiplicação tem a propriedade comutativa, então eu posso comutar os fatores? Então foi o que eu fiz aqui. Me foi conveniente, porque eu queria distribuir, fazer a distributiva com 2x aos 2 elementos que eu tenho aqui, x menos 2. Daqui, fazendo a distributiva, nós temos 2x ao quadrado menos 4x. Então tá, mas o que são essas representações? Elas representam a área de cada um desses retângulos. Elas são
expressões que estão representando essas áreas. Nós verificamos que a gente tem duas figuras iguais. Então, se eu tenho duas figuras iguais, eu vou ter que repetir essa expressão duas vezes, cada uma dessas expressões. Que valor nós chegamos? Nós chegamos a 2x ao quadrado menos 4x, a 4x ao quadrado e a 4x ao quadrado menos 8x. Dessa relação, nós não tínhamos a planificação total? Foi isso que eu fiz aqui. Eu calculei cada uma das áreas desses retângulos. Então, para ter a total, eu tenho que o que fazer com essas expressões? Somar elas. As três expressões obtidas. Para somar as três expressões obtidas, eu só posso somar aquilo que é semelhante. Então, percebam quantos x ao quadrado você tem. Você tem 2x ao quadrado, 4x ao quadrado e 4x ao quadrado. Daqui nós obtemos 10x ao quadrado. E o 4x? A gente tem 4x negativo, 8x negativo. Somando 8x negativo com 4x negativo, eu obtenho 12x negativo. Então, essa é uma expressão que representa a área total. Poxa, mas lá no início do exercício você não tinha falado outra? Aqui, ó. Você não tinha dado outra expressão? Tinha. Então, a partir do lado fornecido, a gente conseguiu uma relação de igualdade. Então, aquela expressão obtida a partir das partes, ela é igual a essa expressão. Então, podemos igualar as expressões, uma relação de igualdade. Então, a área total, que foi dada no enunciado, a área total obtida a partir das partes, eu posso igualar. Igualando, o que a gente obtém? Perceba que aqui eu tenho 12x negativo no primeiro membro e 12x negativo no segundo membro. Eu posso fazer a operação inversa, daqui para cá, ou daqui para lá. O que vai acontecer com esses termos? Eles vão se anular, porque eles têm que manter essa igualdade. Outra forma de você pensar é o seguinte, tem que manter a igualdade. Esse termo não é igual a esse, então eu posso tirar de ambos os membros. Então, a minha igualdade agora falta comparar 250 com 10x ao quadrado. Isolando a incógnita. É uma equação de segundo grau? Sim. Ah, então vamos aplicar a básica. É uma equação de segundo grau incompleta, onde o meu coeficiente b é zero. Quando eu tenho uma equação de segundo grau incompleta, com b igual a zero, eu posso isolar a incógnita. Então, isolando a incógnita, 10 que está multiplicando, operação inversa, dividindo. 250 dividido por 10 é 25. Quantas vezes 10 cabe no 250? 25. Poxa, mas da onde apareceu essa raiz? Lembra de isolar a incógnita? Eu não tinha x ao quadrado? Então, a potência, o inverso da potência é raiz. Isolando x, eu fico com raiz de 25. Mas quanto que dá a raiz de 25? Ela corresponde a 5. Mas qual a unidade de medida? Se eu estou trabalhando a medida x, que é uma medida linear que foi dada lá no enunciado, ó, foi dada aqui, que x era essa medida linear. Então, eu não posso colocar centímetros ao quadrado, eu tenho que colocar centímetros. Tendo identificado o x, nós podemos o quê? A partir do x, a gente pode identificar as dimensões desse paralelepípedo. Então, x corresponde a 5, então as dimensões, a altura, neste caso, desse meu paralelepípedo corresponde a 5, é o valor correspondente. Aqui eu tenho o mesmo paralelepípedo planificado e a sua versão de sólido geométrico. A partir daqui, nós podemos encontrar esse valor. Ele não era o dobro de x? O x não corresponde a 5? Então, o dobro de 5 corresponde a 10. Então, o comprimento desse meu sólido geométrico é 10, desse meu paralelepípedo. E o outro era x menos 2. Então, é 5 menos 2, que corresponde a 3 centímetros, que é a minha largura. Aqui eu chamei de largura, comprimento e altura. Vejam que em alguns casos eu inverti essa leitura.
né? Mas comprimento, geralmente eu olho não pela posição, mas sim pela medida. Daqui nós temos que o volume de um prisma em relação ao anterior é calculado a partir da área da base vezes a altura. Então, se a gente já tem as dimensões, que foi um dos itens solicitado no enunciado, agora a gente tem como calcular o valor do prisma. A gente calcula a área da base e multiplica pela altura. A área da base corresponde a 3, que multiplica 10. E a altura corresponde a 5. Vai um tempinho aí para vocês resolverem. Espero que vocês tenham conseguido resolver. Foi fácil, né? Foi moleza. Então lá, eu posso representar assim, a minha base sendo 10 vezes 3, que é a ideia inicial que eu dei para vocês, e minha altura 5. Tá, mas só assim você pode representar? Não, eu também tenho outra forma de representar. Eu posso pensar na face frontal. Na face frontal, eu teria o quê? Um retângulo de medidas quanto? 3 por 5. Então, eu poderia agrupar 3 vezes 5, face frontal. Quantas vezes essa face frontal se repetiria? Se repetiria em relação ao comprimento. 10 vezes. Daqui nós temos o quê? Que 3 vezes 5 é 15, e 15 multiplicado por 10, a gente corresponde a 150. 150 o quê? Nós estamos calculando o volume. E a nossa unidade de medida foi centímetro. Então, neste caso, é centímetros cúbicos. Então, devidamente identificados as dimensões desse paralelepípedo e o valor, o volume que ocupa esse prisma no espaço. Capacidade é a medida do volume de um reservatório ou recipiente. E para medir o volume, que pode ser acomodado dentro do recipiente, comparamos com uma unidade de volume pré-estabelecida. Então, percebam que eu peguei essa unidade de volume, repeti, correto? Só que o que seria isso? Seria dentro. Como assim dentro? Seria como seria a possibilidade de acomodar essas unidades e medidas de volume pré-estabelecido dentro deste sólido. Neste caso, um recipiente, né? Pense rápido. Então, nesse momento, podemos concluir que capacidade é igual a volume? Vai um tempinho aí para vocês. Se volume
é igual à capacidade, o deslocamento de água ao introduzir o corpo sólido na jarra medidora deve ser o mesmo que a capacidade indicada na embalagem. Será que isso ocorre nesta situação apresentada? Observe que a minha embalagem, o volume identificado na embalagem de perfume, nesse caso que eu utilizei, desse sólido, desse corpo, é 50 mililitros. A jarra medidora, eu utilizei uma medida 350 mililitros. Então, a hora que eu introduzir ela, o deslocamento de água tem que ser igual, se volume for igual à capacidade. Então, vamos verificar isso. Então, eu tenho aqui minha jarra medidora com 350, como na tela. A capacidade deste sólido, veja na embalagem, está descrita 50 mililitros. Então, vamos verificar se o deslocamento de água a partir da jarra medidora é a mesma, 50 mililitros. Olha lá, observem, não deu 400. Ué, como assim? Não tinha 350? Se fosse igual a capacidade com o volume, teria que parar no 400. Mas a jarra medidora teve um deslocamento de água de 100 mililitros. Então, observem, trouxe a imagem aqui, é a mesma situação que está ocorrendo aqui. A embalagem está submersa na água e o deslocamento passou de 350 para 450. Então, o deslocamento de água foi 100 mililitros. Então, o sólido, ele tem um volume. O que é volume? O espaço que ele ocupa, o espaço que esse corpo ocupa, correto? Ele ocupou um espaço. Deslocamento foi de 100 mililitros, que é o volume da embalagem. Porém, a capacidade da embalagem é 50 mililitros. Daqui, podemos concluir que, quando falarmos em volume, estaremos nos referindo ao espaço que um corpo é capaz de ocupar. Mas ao falar de capacidade, estamos nos referindo ao volume de líquido que pode ser acomodado dentro do recipiente. Geralmente, o litro é a unidade de medida padrão utilizado ao se referir à capacidade. Se o litro é usado para definir o volume no interior de um recipiente, podemos estabelecer uma relação entre litro e unidades de medida de volume, milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico e quilômetro cúbico. O cubo, ele possui uma aresta, correto? Para calcular o volume do cubo, a gente utiliza 3 fatores em relação à medida da sua aresta. Para calcular o volume interno, eu tenho que calcular a capacidade. Mas para calcular a capacidade, o que nós sabemos do volume de um cubo? Que é a medida da sua aresta elevado a 3. 3 fatores da aresta: comprimento, largura e altura. Eu trago para vocês a medida 10 decímetros. Então, a medida interna dessa aresta é 10 decímetros. A partir de 10 decímetros, eu tenho o quê? Eu tenho a capacidade deste cubo. A capacidade desse cubo é 1000 decímetros cúbicos. Mas como assim? Da onde você tirou esse 1000? Não era 3 fatores 10? 10 que multiplica 10 que multiplica 10? Então, nós temos 1000 decímetros cúbicos. E aí, qual é a relação? Que é essa pergunta do slide anterior. Que relação eu posso ter em medidas em relação a litros e seus múltiplos e submúltiplos com um metro cúbico? Múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Eu trago para vocês a seguinte experiência. Eu trouxe uma jarra, vou utilizar 500 mililitros. Deixa eu colocar aqui 500 mililitros e vou preencher no cubo. Por que isso? Porque eu quero fazer essa relação entre litro e as medidas de comprimento ao cubo. Então, nesse medidor eu tenho 500 mililitros, correto?
Aqui nós verificamos que a partir da medida interna nós temos 1000 decímetros cúbicos de capacidade. E eu quero construir a relação de múltiplos e submúltiplos do litro, não precisa ser o litro, mas pode ser múltiplos e submúltiplos do litro, com a relação de comprimento ao cubo. Então, 1000 decímetros cúbicos em relação ao mililitro. Preenchendo aqui. O que eu estou preenchendo? A capacidade deste cubo, que mede 1000 decímetros cúbicos. Lembram da relação com o material dourado? O cubo da unidade milhar, que era 1000 decímetros cúbicos? Então, tá. Consegui preencher com 500 mililitros. Tem um outro recipiente medidor aqui com mais 500 mililitros. Daqui a gente observa o seguinte: eu usei 500 mililitros marcados no recipiente, mais 500 mililitros em outro recipiente medidor. Daqui a gente preencheu um cubo. Mas de quanto? Qual era a capacidade desse cubo mesmo? 1000 decímetros cúbicos. Mas quanto que eu coloquei em relação ao litro dentro desse cubo? Observe, quanto que é 500 mililitros mais 500 mililitros? É 1000 mililitros, mas 1000 mililitros corresponde a 1 litro. Então, daqui, a gente tira essa seguinte relação, que 1 litro corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Proposta 2. De forma intuitiva, fazendo uma estimativa, qual seria a capacidade do prisma de base quadrada apresentado? O que seria a capacidade? O volume interno desse recipiente. Será menor que 1 litro, igual a 1 litro ou maior que 1 litro? Lembre-se, 1 litro corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Vai um tempinho aí para vocês.
de forma intuitiva, estabelecer se é menor que 1 litro, igual a 1 litro ou maior que 1 litro. Então aqui eu utilizei uma jarra medidora com 500 mililitros. Então tá, já coloquei esses 500 mililitros aqui. Para eu saber se é menor, igual ou maior, eu vou adicionar mais 500 mililitros. Porque a hora que eu adicionar mais 500 mililitros, eu vou ter 1 litro. Aí eu já vou conseguir verificar essa relação. Vamos lá, vamos adicionar. Achei um método mais fácil aqui de adicionar, mais rápido. Então lá já tinha 500 mililitros adicionado e agora eu estou adicionando mais 500 mililitros. Então eu introduzi 1 litro nesse recipiente, na capacidade desse recipiente. Então daqui a gente já pode tirar o quê? Percebam que já resta um espaço a ser ocupado dentro desse recipiente. Então, se resta um espaço para ser ocupado dentro deste recipiente, nós temos que a capacidade deste prisma de base quadrada é maior que 1 litro. Lembrando, 1 litro corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Jogo rápido. É possível determinar a capacidade do prisma a partir das imagens fornecidas? Vai um tempinho aí para vocês. Antes desse tempinho, deixa eu destacar o numeral da jarra medidora. Então, nesta imagem, percebo que eu tenho um espaço, correto? E aqui eu destaquei que eu estou com uma jarra medidora com 200 mililitros. Percebam que na imagem seguinte, eu já ocupei esse espaço. Porém, eu não usei todo o líquido da jarra medidora. Ainda me sobrou 100 mililitros. Então aí, é possível determinar a capacidade do prisma a partir das imagens fornecidas? Vai um tempinho aí para vocês. A partir da imagem, você consegue identificar qual é a capacidade desse prisma de base quadrada? Então vamos lá, a gente já não tinha preenchido com 1 litro? O meu recipiente não estava com 200? O que sobrou no recipiente? 100. Então quanto que foi utilizado para preencher essa capacidade restante? Foi preenchido com mais 100 mililitros. E nós já tínhamos 1000 mililitros. Então, nós temos 1100 mililitros. Mas se 1000 mililitros corresponde a 1 litro, 1100 mililitros corresponde a 1 litro e 1/10 desse litro. Que também é igual, lembra a correspondência que a gente fez? Do decímetro cúbico? Então, 1 litro corresponde a 1 decímetro, a 1000 decímetros cúbicos. Então, 1 litro e 1/10 desse litro corresponde a 1100 decímetros cúbicos. Proposta 3. A professora Alessandra passou uma tarefa que, a princípio, parecia muito difícil relacionar o volume de uma pirâmide com o de um prisma de mesma base e altura. Observe que eu tenho o meu prisma de base quadrada e minha pirâmide de base quadrada.
as bases são iguais. Outro fato, a altura. A altura do meu prisma é igual à da minha pirâmide. Para descobrir, um aluno fez um experimento com capacidade. Ele usou o volume da água utilizado para preencher a capacidade da pirâmide. Acompanhe o início do experimento. Ele verificou que o prisma de referência possuía uma capacidade de 1.100 decímetros cúbicos. A gente acabou de verificar isso, né? A gente mediu aqui a capacidade desse prisma, correto? E realmente era 1.100 decímetros cúbicos relacionado a este prisma, com estas dimensões. Então, 1 litro e 1/10 desse litro. Na sequência, o que ele fez? Ele pegou parte do líquido que usou para medir a capacidade do prisma e transferiu para a pirâmide. E ele usou o restante do líquido para preencher a capacidade da pirâmide mais 2 vezes. Então, como podemos relacionar o volume de uma pirâmide com o de prisma de mesma base e mesma altura? Vai um tempinho aí para vocês.
responder esse meu questionamento, eu vou voltar na tela anterior. Percebam o seguinte, quando o aluno fez a experiência, ele pegou parte do líquido interno do prisma e transferiu para a pirâmide, correto? Só que na sequência, ele usou o restante do líquido mais 2 vezes. Então, quantas vezes o líquido interno do prisma ocupou o espaço interno da pirâmide? 1 mais 2 vezes. Quantas vezes? 3. Então, daqui eu posso tirar uma relação, que o volume do prisma corresponde a 3 vezes o volume da pirâmide. Então, podemos concluir que o volume de uma pirâmide é igual a 1/3 do volume de um prisma de mesma área da base e da altura. Perceba o seguinte, poxa, mas você mudou a frase, você falou aqui triplo 3 vezes e aqui falou 1/3. A recíproca é verdadeira. Veja que eu mudei a ordem da fala. Eu estou dizendo que o volume da pirâmide, se o volume da pirâmide corresponde a 1/3 do volume do prisma. Eu precisei dividir o volume do prisma em 3 partes para dar o volume da pirâmide. Eu posso usar esta relação e essa relação. Elas são recíprocas, elas são iguais. Então, a partir daí, eu trago para vocês a proposta. Se uma pirâmide de base quadrada tem a altura de 13 centímetros e a sua base tem 2,5 centímetros de lado, qual é a medida do seu volume? Vai um tempinho aí para vocês.
calcular o volume, antes eu tenho que calcular a área da base. A base mede corresponde a 2,5 centímetros. Então, a área de uma base quadrada é 2,5 centímetros ao quadrado, correto? São dois fatores. Aí eu vou pegar o resultado dessa potência, que é a área da base, e vou multiplicar pela altura. Isso seria correspondente à capacidade de um prisma de base quadrada. Poxa, mas você está fazendo o prisma, não pediu a pirâmide? Lembra que a pirâmide tem, o volume da pirâmide tem uma relação direta com o volume de um prisma de mesma base. Então, a base é igual, então eu vou calcular o volume do prisma de base quadrada. Calculando o volume do prisma de base quadrada, observe o seguinte. Por um momento, esqueça que tem a vírgula. Pense no algarismo 2 e 5. Quanto que é 25 ao quadrado? 625. Mas aqui eu tenho dois fatores, então eu tenho não uma só posição, eu tenho duas posições. Duas posições, vírgula. Então, isso corresponde a 6/25. Isso é a área do prisma de base quadrada. Aí eu vou multiplicar por 13, que é a altura, corresponde à altura. Daqui nós podemos decompor. O 13 não tem o 10? Então, quanto que é 10 que multiplica 625? 6.250. Tá, mas o 13 também não tem o 3? Então, é 3 que multiplica 625. Eu tenho 1.875. Juntando os dois resultados, eu tenho 8.125. Peraí, você falou 8.125, mas aqui tem 81 inteiros? Então lá, vamos lembrar. Nós não tínhamos duas posições aqui, décimo e centésimo? Então eu tenho 8, 1, 2, 5, algarismos. Vou contar duas posições da direita para a esquerda. Duas posições, vírgula. Então, essa seria o quê? Seria a capacidade do meu prisma de base quadrada. Tá, mas eu quero a da pirâmide. E qual é a relação? A relação que a da pirâmide é 1/3 desse volume do prisma. Então, eu vou pegar essa medida e dividir por 3. Vamos fazer um valor aproximado. Vamos fazer quantas vezes o 3 cabe no 81 inteiros. E aí, nós temos um valor aproximado que corresponde a 27. 27 o quê? Nós estamos trabalhando com volume e a unidade medida é centímetros. Então, é 27 centímetros cúbicos. Mas o que significa isso? Lembra a unidade do material dourado, que era 1 centímetro cúbico? Então, significa que volume dessa pirâmide comporta 27 cubinhos daquele, que aquele corresponde a 1 centímetro cúbico. O que vimos hoje? Identificamos e utilizamos as propriedades geométricas de representações planas e espaciais. Compreendemos, utilizamos e calculamos medidas de volume e capacidade, relacionando-as com as unidades mais usuais na resolução e elaboração de problemas. Até a próxima aula.